Em 2017, o time sensação do futebol europeu era o Mônaco. Com um elenco recheado de jovens e um treinador que buscava seu espaço, o time francês fez uma campanha absurda naquela temporada. Eles conseguiram desbancar a hegemonia do Paris Saint-Germain no campeonato francês e acabaram campeões com 8 pontos de vantagem sobre o time parisiense. Mas a campanha que chocou a Europa mesmo foi na Liga dos Campeões, onde a jovem equipe parou na semifinal, eliminando no caminho o Manchester City de Pep Guardiola e o Borussia Dortmund, ganhando os 2 jogos. Depois, caíram apenas para a Juventus. Aquele time foi responsável por mostrar para o mundo grandes talentos, que estão brilhando em times importantes até hoje. Nesse vídeo, você verá o que aconteceu com cada jogador daquele elenco. Antes, queria dizer que esse vídeo é um oferecimento do aplicativo SofaScore. No SofaScore você acompanha qualquer campeonato do mundo de maneira gratuita, tendo acesso a horários dos jogos, resultados, classificações e muitas estatísticas. Então você pode testar o aplicativo exatamente agora, escaneando esse QR Code aqui só apontando a câmera do seu celular ou clicando no primeiro link da descrição. O primeiro jogador sobre o qual vamos falar daquele time do Mônaco era o goleiro Daniel Subasic, que era também goleiro da seleção da Croácia. O Subasic permaneceu no Mônaco até o ano de 2020. Depois ele fez uma pequena pausa na carreira e voltou a jogar na Croácia, onde ele jogou um pouquinho no Hajduk Split. Depois se aposentou. Então, aos 40 anos, está já fora do futebol. O próximo nome, ainda do sistema defensivo, é o lateral direito. O lateral direito daquele time era o francês Djibril Sidibé, que depois até beliscou seleção francesa. O Sidibé acabou permanecendo no time do Mônaco até 2022. Depois ele ainda jogou por 2 anos pelo AEK Atenas da Grécia e agora, aos 33 anos, está de volta à França. Ele está jogando pelo Toulouse. Vamos para a zaga. Na zaga aqui tem até brasileiro. Vamos começar com um jogador que também já está aposentado, igual ao goleiro Subasic, que é o zagueiro italiano Andrea Raggi. O Andrea Raggi ele foi titular em vários jogos ao longo da temporada e acabou tendo o próprio Mônaco como último clube da carreira. Ele ficou no Mônaco até 2019 e se aposentou no começo de 2020. Agora ele está com 41 anos. Um dos líderes daquele time, um dos jogadores mais experientes daquele time que era tão jovem, era o zagueiro polonês Kamil Glik. O Glik permaneceu no Mônaco até o ano de 2020. E depois ele passou rapidamente no futebol italiano pelo Benevento, ficando lá até 2023. Hoje, aos 37 anos, ele está jogando no Cracóvia, que é um time da própria Polônia. O brasileiro que eu disse que fazia parte daquela zaga do Mônaco era o Gemerson. O Gemerson você com certeza conhece, estava naquele time também. Depois do Mônaco, ele ainda passou pelo Corinthians, jogou no Metz, que é um outro time da França, passou pelo Atlético Mineiro e hoje, aos 33 anos, é zagueiro do Grêmio. Na lateral esquerda, temos a história com certeza mais bizarra daquele elenco, que é a história do Benjamin Mendy, lateral esquerdo francês. Naquela temporada 2016-2017, ele foi um dos melhores jogadores do time. Ele tinha muito vigor físico, então ao mesmo tempo que ele era um lateral esquerdo, era quase um ponta também. Tava toda hora apoiando. Claro que o bom rendimento dele não passou despercebido, e ao final daquela mesma temporada, ele foi comprado pelo City do Guardiola por 57 milhões de euros. Teve um bom começo no futebol inglês, mas depois acabou sendo preso após sofrer com algumas acusações de violência sexual. Passou 5 meses então na cadeia, pagou a fiança e depois conseguiu até provar que era inocente de todas as acusações. Em sua volta ao futebol, jogou pelo Lorient, que é um time da França, e pelo Zurique, que é um time da Suíça. Agora ele está com 31 anos e está jogando pelo Pogoń Szczecin, que é um time da Polônia. O zagueiro Gemerson não era o único brasileiro que integrava aquele elenco. Ainda no sistema defensivo estava por lá também o Jorge.
Jorge, aquele mesmo que foi revelado pelo Flamengo. É que no caso dele, ele jogou bem menos jogos do que o Gemerson. Enfim, o Jorge, depois do Mônaco, ele deu uma rodada na própria Europa e no futebol brasileiro, porque no Mônaco ele sofreu com algumas lesões. Então ele foi emprestado primeiro para o Porto, depois para o Santos, passou rapidamente pelo Basel da Suíça e foi então adquirido pelo Palmeiras. Só que no Palmeiras não vingou, teve problemas físicos, problemas com lesões, e então foi emprestado para o Fluminense, depois para o Santos, até ser liberado para jogar no CRB de Alagoas, onde estava no ano passado. Agora, aos 29 anos, Jorge está jogando a Série B pelo Remo. Chegamos agora na parte do meio de campo. Do meio de campo daquele time do Mônaco, saiu muita gente boa e que rendeu muita grana também aos cofres do clube. E o primeiro sobre o qual vou falar é o volante francês Thiemoue Bakayoko. O Bakayoko, ele era uma baita aposta do futebol francês até para o futuro da seleção, mas ele acabou não atingindo todo esse patamar. Logo ao final daquela temporada de destaque, o Bakayoko foi vendido por 40 milhões de euros para o Chelsea. Só que no Chelsea ele nunca se firmou, então começou a ser emprestado temporada após temporada. Primeiro foi emprestado para o Milan, depois foi emprestado para o Napoli, depois foi emprestado de volta para o Milan e não conseguia se firmar. Ele chegou até mesmo a ter uma volta ao Mônaco por empréstimo, mas não repetiu o mesmo futebol. Por fim, já sem vínculo com o Chelsea, ele jogou no Lorient da França e no PAOK da Grécia. Atualmente, aos 31 anos, acreditem, Bakayoko está sem clube. Um brasileiro que estava naquele time do Mônaco e jogou bola demais naquela temporada foi o Fabinho, que por muito tempo foi também um dos volantes da seleção brasileira. O Fabinho, ele foi vendido pelo Mônaco para o Liverpool no ano de 2018, na época por 40 a 45 milhões de euros. No Liverpool fez uma baita história, sendo campeão da Premier League, campeão da Liga dos Campeões, era titular absoluto na equipe do Klopp. Ficou nos Reds até 2023. Hoje ele está com 31 anos e é jogador do Al Ittihad da Arábia Saudita. Um dos jogadores mais experientes, mais experimentados na época do time do Mônaco era o jogador sobre o qual vou falar agora, o português João Moutinho, que já tinha no currículo, enfim, passagens pela seleção portuguesa, Copa do Mundo, tinha experiência na Liga dos Campeões, então ele era um cara que constantemente ajudava aqueles jogadores mais jovens. Hoje ele está com 39 anos. Depois que ele saiu do Mônaco, foi vendido por 5 milhões de euros para o Wolverhampton, ficou no Wolverhampton até 2023 e hoje está jogando na equipe do Braga, então voltou para o futebol português. O melhor jogador português que fez parte daquele elenco do Mônaco chama-se Bernardo Silva. Me arrisco a dizer que era aí talvez o segundo jogador mais importante do time. O Bernardo Silva, mais novo, estava voando. Ele armava do jeito que ele queria, passava por qualquer um, fazia gol, dava assistência, estava com uma confiança absurda. Ele acabou indo pro Manchester City na mesma leva do lateral esquerdo Mendy. Na época, o Guardiola quis demais a contratação dele e solicitou então a sua chegada por 50 milhões de euros. No City, colecionou títulos da Premier League, venceu a Liga dos Campeões e hoje em dia é até capitão do time. Então, aos 31 anos, ele ainda joga no Manchester City. O último brasileiro que integra essa lista é um jogador que muitos nem se lembram que um dia jogou no Mônaco, que é o meia Gabriel Bosquilha. Bosquilha surgiu no futebol brasileiro como uma baita promessa das categorias de base do São Paulo e rodou bastante na Europa. Então ele integrou aquele time do Mônaco. Só não era uma peça importante, até porque no Mônaco, ao longo da sua passagem por lá, sempre conviveu com muitas lesões. Depois ele chegou a ser emprestado para o Nantes da própria França, conseguiu sua liberação e então defendeu Internacional, jogou no Coritiba, teve uma passagem rápida pelo futebol da Hungria. Acreditem, mesmo com tantas rodagens, o Bosquilha tem apenas 29 anos e hoje está jogando pelo Operário do Paraná. Próximo jogador sobre o qual vou falar também rendeu muita grana aos cofres do Mônaco. Ele jogou muita bola naquela temporada e também beliscou a seleção francesa. No caso, o meia-atacante Thomas Lemar.
O Lemar, ele acabou saindo do Mônaco já no ano seguinte. Em 2018, ele foi vendido para o Atlético de Madrid por 72 milhões de euros. Na época, foi uma das contratações mais caras do futebol espanhol. Só que o Lemar teve dificuldades de, no Atlético de Madrid, manter o mesmo futebol do Mônaco. Então, com o passar do tempo, ao longo das temporadas, ele foi perdendo espaço. Ele ficou no Atlético de Madrid até esse ano de 2025. Ele foi emprestado para essa temporada para a equipe do Girona. Detalhe, ele não tem nem 30 anos ainda, tá com 29. No ataque, tem um jogador que passou por lá, foi titular em vários jogos, chamado Valéry Germain. O Germain, ele foi o atacante do Mônaco quando os outros dois não podiam jogar. Os outros dois, eu acredito que você já saiba quem são. Mas enfim, Valéry Germain acabou sendo titular em várias partidas. Ele acabou saindo já na janela seguinte, sendo vendido para o Olympique de Marselha por 8 milhões de euros. Ainda teve uma passagem pelo Montpellier, e também jogou rapidamente no futebol australiano. Agora, Germain está com 35 anos e joga pelo Sanfrecce Hiroshima, equipe do futebol japonês. A grande revelação daquele time do Mônaco, o cara que mais rendeu dinheiro para o clube e também que mais impressionou a Europa, chama-se Kylian Mbappé. Na época ali, não tinha nem 18 anos ainda e já fazia chover. Quando pegou o Manchester City, fez gol no Manchester City. Pegou o Borussia Dortmund, fez gol no Borussia Dortmund. Desde muito novo já mostrava muita personalidade. Então ele é, até hoje, a grande cara daquele Mônaco de 2017. Foi até eleito o melhor jogador jovem da temporada daquele campeonato francês. Enfim, a passagem do Mbappé, a sequência dele de carreira, vocês já conhecem. Depois, na mesma janela do fim da temporada, de 2016-2017, ele foi emprestado para o Paris Saint-Germain. Aquela foi uma manobra do PSG para não ser pego no fair play financeiro. Porque como eles tinham já pagado 222 milhões de euros no Neymar, para tirar o Neymar do Barcelona, então fizeram essa estratégia para ter o Mbappé por empréstimo e depois, quando foi no ano seguinte, o adquiriram em definitivo, pagando 180 milhões de euros. Sua passagem pelo PSG foi cercada de polêmicas, mas também contou com muitos gols, tanto que ele é até hoje o artilheiro da história do clube. E foi com Kylian Mbappé que o PSG chegou na sua primeira final de Champions da história. Hoje ele está com 26 anos e é atacante do Real Madrid e principal nome da seleção francesa. O último jogador sobre o qual vamos falar é Falcão Garcia. Atacante colombiano, vocês devem se lembrar dele por suas passagens por Porto, por Atlético de Madrid. Só que no Mônaco ele jogou muita bola também. Foi um dos artilheiros do time naquela temporada, muito importante e capitão na maioria dos jogos também. Falcão permaneceu no Mônaco até 2019. Depois ele jogou no Galatasaray, da Turquia, no Rayo Vallecano, da Espanha, e sua passagem mais recente foi pelo Milionários da Colômbia. Agora, aos 39 anos, Falcão está sem clube. E claro, esse time, jovem, que rendeu muitos frutos, era comandado por um treinador que na época também era considerado jovem e acabou fazendo um baita trabalho. O português Leonardo Jardim. Leonardo Jardim, depois da sua passagem pelo Mônaco, retornou ao próprio clube em 2019 para uma passagem agora mais curta. Depois, ele se aventurou no Oriente Médio e foi ganhar dinheiro. Ele acabou treinando equipes como o Al Hilal, da Arábia Saudita, o Al Ain, dos Emirados Árabes, o Shabab Al-Ali, também dos Emirados Árabes, Al Rayyan, do Catar. E agora, aos 51 anos, está aqui no futebol brasileiro, fazendo um baita trabalho no Cruzeiro. Agora, eu queria saber de você aqui nos comentários, de todos esses nomes que fizeram parte do Mônaco de 2017. Qual, na sua opinião, teve o destino mais bem sucedido, qual decepcionou e qual que teve, assim, o destino mais inesperado? Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse foi o segundo vídeo dessa sexta-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. E não se esqueça, se curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e comente. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e um ótimo final de semana pra todos. Vini Weier aqui, valeu, falou e fui!